Bom dia, bem-vindos a mais um Catalisando a Química. Bem, hoje vamos falar um pouco das ligações π, sigma, da hidrogenação do carbono, né? Assim, vamos falar um pouco das formas e como o carbono e os seus derivados se ligam. Bem, começando pela ligação sigma e π. O que seria a ligação sigma e π? Assim, quando um carbono se liga no outro, ele tem três tipos de ligação. Como eu falei, é aquela simples, a dupla e a tripla. Porém, a gente só escreve assim. Na prática, é um pouco diferente. Quando falamos de ligação dupla, significa que ele tem duas religações. Como os átomos, eles não podem chegar perto uns dos outros. Eles circulam em volta do núcleo do átomo, mas eles não podem encostar um no outro ou chegar perto. Eles têm uma repulsão, eles não se atraem. Então, quando falamos assim de ligação dupla, significa que uma ligação ela está mais próxima entre os carbonos. Porém, a outra, ela tende a ficar um pouco mais separada da primeira ligação. Ela fica mais separada da primeira ligação, porém, ela está ainda assim ligando com o outro carbono. Porém, ela é uma ligação mais fraca. Então, ela é chamada de π. Vou colocar aqui. Essa daqui é π. E a de cima, não, perdão. Essa daqui é sigma, porque ela é mais forte. E a mais fraca é π. Então, assim, a forte é sigma. Ela está mais perto do átomo de carbono, dos dois átomos. Então, ela é uma ligação forte. Os átomos estão mais próximos um do outro. A outra ligação, ela tende a sofrer uma repulsão do primeiro elétron, desse primeiro par de elétrons. Ela sofre uma repulsão, ou seja, ela é empurrada, ela tende a ser forçada para ser quebrada. Então, a força dela é um pouquinho menor. Então, é chamada de ligação π. Uma ligação dupla, simples, então, como ela só tem uma, então ela é a única forte. Então, é a ligação sigma. E uma ligação tripla, ela tem uma sigma e duas π. Porque a primeira ela é a que está mais perto do átomo de carbono e ela empurra, ela tem as outras duas ligações, ela sofre uma repulsão dos elétrons porque os elétrons não podem ficar perto um do outro. Então, assim, no desenho a gente faz assim. Aqui seria mais ou menos um esboço do que é um átomo de carbono. São três átomos fazendo ligações diferentes. Por exemplo, aqui é uma tripla. Então ele faz uma, duas, três. Veja que os elétrons, vou colocar em outra cor. Os elétrons, a dupla de elétrons, né? Cada ligação é uma dupla de elétrons. Esses dois aqui, eles sofrem uma repulsão desse primeiro par de elétrons, que é o que está mais próximo do outro átomo de carbono. Esse daqui é uma ligação dupla. Então, ela sofre um pequeno desvio. A ligação de cima, uma pequena repulsão. Então, ela é uma ligação fraca. Essa aqui é uma ligação π. E essa aqui de baixo é uma ligação sigma. Observe que quando, por exemplo, aqui, temos três átomos aqui. Então, três elétrons aqui, perdão. O elétron aqui de baixo, ele vai sofrer uma interferência e ele vai ficar o mais distante possível. Os elétrons tendem a ficar mais distante possíveis um do outro. Então, três em cima, tem que ter um extremamente lá embaixo. Quando tem
dois próximos aqui, os dois ficam superopostos, porém eles não se encontram. Eles ficam separados e ao mesmo tempo separados desses dois aqui. Porém, na ligação simples, eles ficam exatamente iguais. Ele tem um espaço, a separação deles é mais ou menos igual. Bem, essa é a ligação sigma e π. Sigma, a ligação forte, π, a ligação fraca. Falando agora de outros elementos, né? Por exemplo, essas ligações não funcionam somente com o carbono. Em qualquer ligação covalente pode acontecer isso. Em toda ligação covalente vai acontecer isso. Por exemplo, o hidrogênio ele só faz uma ligação. O oxigênio, por exemplo, fazendo duas ligações, e o nitrogênio fazendo três. Então nós sabemos que o hidrogênio, essa daqui, é sigma. O oxigênio, um é sigma. Vou colocar a de baixo, mas tanto faz se for a de baixo ou a de cima. E esse aqui, a de cima e a de baixo é π. E a do meio é sigma. De cima e de baixo é π e a do meio é sigma. Porque a do meio ela está empurrando as duas outras ligações. É simples de entender. Agora, um termo que não é muito abordado, mas mesmo assim é importante de falar, é sobre umas definições sobre carbono. sp, sp3, sp2 e sp1. Bem, muitos nunca ouviram falar dessa definição, mas muitas vezes algumas provas, alguns vestibulares até, chega a cair assim essa definição. Bem, o que seria isso? Um carbono sp3, falando agora somente sobre carbono. Nosso padrão agora é o carbono, o átomo de carbono. sp3, ele é um carbono que só faz ligações simples. Então, todas as ligações dele é simples. Ou seja, todas as ligações são sigma. Cada ligação é ligada a um átomo diferente. Tanto faz se for carbono, se for vários carbonos ou vários hidrogênios. Todas as ligações são sigma. O carbono sp2, então esse aqui é o sp3. O carbono sp2, ele vai ser um carbono que tem uma ligação dupla. Ou seja, ele é um carbono ligado a três átomos. Carbono ligado a três átomos é o carbono sp2, com uma ligação dupla e duas ligações simples. Sendo aqui podemos contar três ligações. Eu vou colocar aqui de outra cor. Então, esse daqui, ele tem 4 sigma. Esse daqui tem 3 sigma e uma π. 3 sigma e uma π. E o sp1 é um carbono que ou ele faz duas ligações simples e uma tripla. Não, ou ele faz duas ligações simples, ou ele faz uma ligação simples e uma tripla. Quer dizer, ele faz duas duplas e uma tripla e uma simples, perdão. Assim. Ele pode ser tanto assim, duas ligações duplas, ou ele pode também ser assim. Três ligações aqui embaixo e uma ligação simples em cima. Bem, eu vou separar aqui. Então,
ele pode ser desses dois jeitos. Então, aqui embaixo, ele vai ter duas ligações sigmas e duas ligações pi. Essa é uma matéria assim que muitos não veem, mas é importante principalmente em vestibular. Então essa é a relação de ligação sigma e pi entre os carbonos. Aí a contagem é só você contar pelo número de ligações. Então a simples só é sigma, a dupla tem uma sigma e uma pi, e a tripla tem uma sigma e duas pi. Simples assim. Essa foi a nossa aula. Valeu, pessoal!